Olá, amado povo de Deus, hoje, dia 2 de novembro, dia consagrado à memória das pessoas falecidas, mais conhecido como Dia dos Finados. É um dia muito especial para nós homenagearmos, ou pelo menos lembrarmos daquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida, os nossos entes queridos, que já não estão mais entre nós. Então não é o dia da morte, não é o dia de celebrar a morte, mas é o dia de celebrar a vida em Jesus. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que crerem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós cristãos cremos que a morte não é o fim da vida, mas é o início de uma vida que não tem fim. Como disse São Francisco de Assis, é morrendo que se vive para a vida eterna. E a palavra de Deus nos traz várias informações a respeito da vida e da morte. Estou aqui no espaço que é o espaço onde nós temos a certeza que mais cedo ou mais tarde, todos nós um dia viremos habitar neste lugar. A Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta ao pó de onde veio, porque Deus nos fez do pó, mas o espírito volta para Deus que nos fez, para o autor da vida. Então eu quero refletir com você neste dia sobre a vida que não termina com a morte. A palavra de Deus nos diz no livro de Sabedoria, capítulo 3, as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento as tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. O seu desenlace é julgado como uma desgraça e a sua morte é tida como uma destruição, quando na verdade eles estão na paz. Portanto, meu irmão e minha irmã, a morte não é o fim da vida, porque as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Já no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, a palavra diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há um banquete, porque na casa onde há luto, todo está o final de cada pessoa e a gente pode refletir sobre a nossa existência. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, que é o nosso corpo, recebemos uma mansão eterna no céu, uma casa preparada pelas mãos de Deus e não por mãos humanas. E é por isso que, quando vivos ou mortos, nós nos esforçamos para estar na presença do Senhor, porque um dia todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo e ali cada um receberá uma recompensa pelo bem ou pelo mal que estiver praticado enquanto estava no corpo. Já na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que vocês não se entristeçam como aquelas pessoas que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Então nós vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós, que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. E quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ainda estamos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu irmão e minha irmã, aqui está o sentido de celebrarmos o Dia dos Finados. Nós não celebramos a morte
e sim a vida, porque Jesus é o Senhor da vida e Ele venceu a morte. Portanto, nós também ressuscitaremos com Ele. Que Deus abençoe você, que Deus conforte o coração de todos aqueles que estão enlutados pela perda de um ente querido. Que Deus conforte os nossos corações e nos dê a sua paz. E aos nossos amados entes queridos que já não estão entre nós, possam receber o prêmio e a recompensa por sua vida, por suas obras, e possam ser acolhidos na mansão celestial e descansem na paz de Deus. Um grande abraço a todos. Paz e bem.